Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar a parte 18 de 28 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. E você vai se sentir incrivelmente bem com o resultado. Quer saber como enfrentar vitoriosamente a tribulação? Você tem desenvolvido crenças de abundância bíblica? Ter crenças de abundância bíblica envolve cultivar uma mentalidade positiva e otimista em relação à vida, à saúde emocional, mental e espiritual. Você precisa se cercar de pessoas com mentalidade de abundância bíblica. É importante reconhecer que existem muitas oportunidades e recursos disponíveis para todos nas Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. E aqui agora coloque a Bíblia em sua mente. Fique atento em como enfrentar vitoriosamente a tribulação. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 4. A Bíblia diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Coloque a Bíblia em sua mente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Você é o maior responsável pela sua vida. Intensifique seu relacionamento com Cristo Jesus. Desenvolva a capacidade de ouvir as orientações de Cristo Jesus aqui e agora. Eu fico imaginando, depois de um breve tempo, que enviara a primeira epístola à igreja em Tessalônica, na Macedônia, atual Grécia, o apóstolo São Paulo envia a segunda epístola. A igreja em Tessalônica nascera debaixo de perseguição, e a perseguição, em vez de acabar, estava aumentando. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo tratou
de alguns aspectos da vida futura, como a situação dos que morrem em Cristo Jesus e a maneira da parousia, a segunda vinda do Salvador Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui agora, tenho certeza que você vai aproveitar muito desse conteúdo. Coloque a Bíblia em sua mente. Você vai ficar feliz. Nesta segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo encoraja os cristãos que ainda estão passando por uma forte tribulação, dizendo-lhes que o consolo dos salvos tem suas raízes no passado e suas esperanças no futuro. O apóstolo São Paulo fala especificamente do dia do Senhor, a parousia, a segunda vinda de Cristo, e a maneira como a igreja deveria tratar os cristãos que estavam rejeitando os ensinos da sua primeira epístola. Pertencer à igreja de Cristo não garante que um homem pertença a Cristo Jesus e não ao anticristo. O apóstolo São Paulo diz que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os que compartilham nossa companhia terrena compartilham do nosso nascimento do alto do Espírito, o nosso nascimento em Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Na saudação da segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, identificamos os 3 elementos básicos dos nomes dos escritores da segunda epístola aos Tessalonicenses, do nome dos endereçados e da expressão dos melhores votos cristãos. Estes 3 elementos se acham na presente saudação quase sem alteração, porque os mesmos escritores estão escrevendo para os mesmos endereçados não muito tempo após a primeira epístola. Quero chamar a sua atenção para essa verdade, para inspirar a sua vida. Você precisa entender os princípios da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, e vai colocar agora a Bíblia em sua mente. Com a internet hoje, não há mais limites ou barreiras que te impeçam de continuar sua missão, seu ministério e seu propósito de anunciar, proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero que se lembre disso. Fique de olho aqui agora, em primeiro lugar, os emitentes da segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo. São os mesmos que enviaram a primeira epístola. Eles ainda estão em Corinto, na Ásia Menor, e enviam agora a segunda epístola. Não obstante, Silas e Timóteo constarem como remetentes da epístola, eles não foram coautores. O apóstolo São Paulo cita seus nomes por uma questão de fidalguia e honra os seus obreiros colaboradores.
Toda a epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses reflete o fato de que esta não é uma escrita a três mãos, mas uma epístola genuinamente paulina. Em segundo lugar, os destinatários da epístola. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Coloque a Bíblia em sua mente. A única diferença no registro dos destinatários da primeira epístola para a segunda epístola é o acréscimo da palavra nosso, antes de Pai. A igreja estava radicada em Tessalônica, na Macedônia, atual Grécia, mas tinha suas raízes plantadas em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. A igreja tem dois endereços, um geográfico e outro espiritual. Ela, a igreja dos Tessalonicenses, ela é a igreja dos Tessalonicenses, mas ela está em Deus. Ao mesmo tempo em que moramos na terra, como cristãos, estamos escondidos em Deus e assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Quer se manter por dentro do assunto? Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, as bênçãos rogadas por intermédio da epístola. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Mais uma vez, como na primeira epístola, o apóstolo São Paulo roga a Deus a graça e a paz para a igreja. Porém, nesta segunda epístola, o apóstolo São Paulo menciona de onde procedem essas duas bênçãos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A graça é o dom imerecido de Deus. Mesmo merecendo o castigo, Deus nos dá a salvação. A paz é o resultado da graça de Deus. Fique de olho na graça de Deus. Não há paz sem a graça. A graça é a fonte. A paz é o rio caudaloso que emana dessa fonte. Pense nisso. O primeiro capítulo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses encerra algumas sublimes verdades que eu vou aqui agora destacar. Fique de olho nas estratégias certas para tocar o coração e a mente das pessoas. Comande seu cérebro, governe sua vida. A gratidão que se expressa em elogios. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso vulto amor de uns para com os outros vai aumentando. Segundo a Tessalonicenses 1:3, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Segundo Tessalonicenses 1:4. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Paulo está praticando o que ele mesmo havia ensinado. Ele, o apóstolo São Paulo, estava continuamente agradecendo a Deus pela vida da igreja aos Tessalonicenses. Você aqui agora vai exatamente desenvolver essas habilidades durante essa jornada bíblica. Quer ser visto como uma pessoa graciosa?
Fique de olho na graça de Deus. Essa funciona e tenho certeza que você vai aproveitar muito. Vou destacar 2 pontos na maneira do apóstolo São Paulo agradecer a Deus pela igreja aos Tessalonicenses e hoje à igreja. Número 1. O alcance do elogio. O elogio do apóstolo São Paulo tem 2 endereçamentos. O elogio vertical. O apóstolo São Paulo sente-se no dever de agradecer continuamente a Deus pela vida da igreja aos Tessalonicenses. Ele, o apóstolo São Paulo, glorifica a Deus pela vida abundante da igreja. Em vez de perder sua alegria pela atitude rebelde de alguns, ele, o apóstolo São Paulo, enche sua alma de alegria pela vida superlativa dos demais que expressam entusiasmo na fé cristã a despeito das provas. Agora o elogio horizontal. O apóstolo São Paulo elogia os cristãos no aspecto vertical, agradecendo a Deus por eles, e agora ele elogia os cristãos da igreja de Tessalônica no aspecto horizontal, falando bem da igreja em outras igrejas. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo era pródigo nos elogios. Ele, Paulo, não se sentia constrangido a honrar as pessoas e tecer a elas singeros elogios. O apóstolo São Paulo fala com Deus e com os homens acerca de sua gratidão pela vida dos cristãos em Tessalônica, na Macedônia, atual Grécia. Segundo lugar, o conteúdo do elogio. O elogio do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses foi focado em 3 áreas fundamentais: fé, amor e paciência. Quero que se lembre disso. Na primeira epístola, ele, o apóstolo São Paulo, já havia destacado a trilogia: fé, amor e esperança como sólido fundamento da maturidade cristã. Agora, nessa segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo volta a destacar os 2 primeiros elementos e dá outra nuance ao terceiro. Uma fé que cresce esplendidamente. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando cada vez mais. Segundo a Tessalonicenses 1:3. As perseguições e tribulações, em vez de destruir a fé da igreja em Tessalônica, a fortaleceu. Uma fé que não é testada ou provada não pode ser forte. A fé é como os músculos. Pense nisso. A fé precisa ser exercitada para se fortalecer. Uma vida fácil pode tornar-se uma vida superficial, assim como uma vida sem prova produz uma fé rasa. A galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 é formada de pessoas que enfrentaram duríssimas provas. Como se sente quando pensa em tribulação e perseguição? Assim como é impossível uma pessoa aprender a nadar sem entrar na água, é impossível ter uma fé vigorosa sem passar pelos rios caudalosos das provas, perseguições, tribulações. Na primeira epístola, Paulo apóstolo ora para que a fé da igreja em Tessalônica seja aperfeiçoada. Agora, na segunda epístola, ele, Paulo, agradece por isso. A fé da igreja em Tessalônica estava crescendo, além daquilo que Paulo podia esperar. Quero que se lembre disso.
A igreja aos Tessalonicenses estava transcendendo um amor mútuo em pleno crescimento. Novamente, isto é uma resposta à oração do apóstolo São Paulo. O sofrimento, em vez de tornar a igreja de Tessalônica amarga e indiferente, fê-los ainda mais abundantes no amor recíproco. O amor é a marca do discipulado verdadeiro. Fique de olho nessa verdade. Sua vida vai mudar. O amor é o maior dos mandamentos. O amor é a síntese da lei. O amor é a apologética final. Sem amor não há cristianismo autêntico. O mundo vai nos conhecer como discípulos de Cristo Jesus pelo amor. Eu e você vivemos numa sociedade doente e solitária. Alguém afirmou que uma cidade é um lugar onde muitas pessoas estão solitárias juntas. Uma pessoa pode estar sofrendo profundamente no apartamento ou casa ao seu lado sem você saber. É pelo amor que a Igreja de Cristo Jesus vai impactar o mundo. É pelo amor que o mundo verá Cristo Jesus em nós e por meio de nós, os cristãos. Como se sente agora? Ouça, uma paciência triunfadora do sofrimento, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. 2 Tessalonicenses 1,4. O apóstolo São Paulo não passa aqui a falar da esperança como fez em 1 Tessalonicenses 1,3, mas o pensamento da perseverança que surge da esperança fica sendo o objeto de menção especial no versículo seguinte e marca o tema da primeira sessão. A palavra grega hupomone, que o apóstolo São Paulo usa para constância, é uma magnífica palavra. Ela, hupomone ou hipomone, significa uma constância viril na prova. Hipomone descreve o espírito que não somente suporta pacientemente as circunstâncias em que se encontra, mas que as domina e as aproveita para fortalecer sua própria têmpera. Aceita os embates da vida, mas ao aceitá-los os transforma em umbrais de novas conquistas. Hipomone, constância, significa suportar circunstâncias difíceis. É o espírito que pode suportar as coisas, não só com resignação, mas com a esperança alegre. Não é a paciência que espera tristemente pelo fim, mas aquela que espera radiantemente pela aurora. Quero que se lembre disso. As perseguições e tribulações que marcaram o começo da igreja em Tessalônica, na Macedônia, atual Grécia, não haviam cessado. As palavras gregas diogmos e tílipes são traduzidas por perseguição e tribulação, respectivamente. A primeira palavra diogmos descreve as perseguições exteriores causadas pelos inimigos do Evangelho de Cristo Jesus, e a segunda, tílipes, é um termo mais genérico e denota tribulação de qualquer tipo. Diogmos era o desenvolvimento de um programa sistemático para a opressão de um povo. Essa palavra diogmos tinha a conotação de opressão física, mental e espiritual, com as prisões, os martírios e os espancamentos.
A igreja em Tessalônica floresceu vigorosamente no meio da tempestade. Os cristãos da igreja aos Tessalonicenses sofreram ataques e pressões no sentido mental, emocional, espiritual e físico, sem perder o entusiasmo, a alegria. Os cristãos da igreja em Tessalônica cresceram por meio do sofrimento e ajudaram, por intermédio do seu testemunho, outros cristãos a crescerem na fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele tem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 a 7. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus, em sua mente. Você vai gostar do resultado. Deus nos encoraja para encorajarmos outros. Nós não somos como o Mar Morto, mas como o Mar da Galileia. Não vivemos apenas para nós mesmos, mas sobretudo para abençoar outros. A tribulação é um cálice que o povo de Deus, a igreja, precisa beber até o último dia. Muitos cristãos sinceros não creem que os salvos passarão pela grande tribulação. Muitos cristãos entendem que antes desse tempo terrível de perseguição implacável do diabo, do anticristo, da besta e do falso profeta, quando a igreja chegar, a noiva do Cordeiro de Deus já terá sido arrebatada da terra. Os dispensacionalistas pregam que haverá um arrebatamento secreto em uma segunda vinda visível e que no intervalo entre esses dois eventos se dará a grande tribulação. Eu não aceito. Eu não aceito essas doutrinas dos dispensacionalistas e vou destacar os motivos. Fique de olho na Bíblia. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. 2 Tessalonicenses 1,5. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê paga tribulação aos que vos atribulam. 2 Tessalonicenses 1,6. O apóstolo São Paulo, porém, nesse texto, em missiva, mostra que a igreja não será poupada da tribulação, mas viverá na tribulação. A igreja de Cristo será arrancada do fragor da grande tribulação e não antes da grande tribulação. Você concorda? O alvo da fé é a entrada no reino de Deus. É em prol dessa esperança que os cristãos estão sofrendo, não no sentido de que suportam a fim de ganhar a entrada, mas sim que seus sofrimentos estão vinculados com o reino de Deus ou estão nos interesses dele. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo é categórico ao afirmar que importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Atos 14, 22.
Fique de olho na Bíblia e coloque a Bíblia em sua mente. A segunda vinda de Cristo Jesus, a parousia, será maravilhosa. A vitória triunfante de Cristo Jesus e da sua igreja. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1,7. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1,8. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1,9. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. 2 Tessalonicenses 1,10. Coloque a Bíblia em sua mente. O Senhor Jesus Cristo virá em pessoa. O Senhor Jesus Cristo virá em poder. O Senhor Jesus Cristo virá em glória. O Senhor Jesus Cristo virá em justiça. Fica atento nas verdades destacadas sobre a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, no texto em apreço. Tenho certeza que vai aproveitar muito. A segunda vinda de Cristo Jesus será pessoal e visível. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1,7. Coloque a Bíblia em sua mente. A palavra grega apocalipse, se manifestar, usada pelo apóstolo São Paulo, significa descobrir, tirar o véu, revelar-se claramente. A palavra transmite a ideia do desvendamento daquilo que está oculto no presente, isto é, da manifestação do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que no presente está oculto da vista no céu. A parousia, a segunda vinda de Cristo, portanto, será um evento retumbante, visível, audível, pessoal, glorioso, poderoso e estupendo. A Bíblia diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Coloque a Bíblia em sua mente. A segunda vinda de Cristo, a parousia, revelará sua absoluta autoridade. E a vós outros, que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1,7. Coloque a Bíblia em sua mente. O Senhor Jesus Cristo vai se manifestar do céu. Isso fala não apenas de sua procedência e origem, mas da sua absoluta autoridade. Ele, Cristo Jesus, vem da morada de Deus, com a autoridade de Deus para executar juízo e recompensa. Quero que se lembre disso. Ele, Cristo Jesus, vem montado em seu cavalo branco, acompanhado pelos exércitos dos céus e dos cristãos que estão nos céus, com seu manto tinto de sangue e com a espada afiada em sua boca. Ele, Cristo Jesus, vem do céu para executar juízo contra os seus inimigos. Ele, Cristo Jesus, matará o anticristo com o sopro da sua boca.
A Bíblia diz, eu acredito. Coloque a Bíblia em sua mente. Os ímpios desesperados tentarão fugir da sua presença, da presença de Cristo Jesus, mas não escaparão da ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Jesus Cristo, então, se assentará no seu trono de glória e vai julgar todas as nações. Como eu espero esse glorioso dia, o dia do Senhor. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo Jesus, a parousia, será acompanhada de um séquito poderoso, segundo a Tessalonicenses 1,7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Cristo Jesus virá em poder. Ele, Cristo Jesus, virá acompanhado dos poderosos anjos que executam as suas ordens. O apóstolo São Paulo escreve, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Os anjos são a escolta, os agentes poderosos de Cristo Jesus que recolherão dos quatro cantos da terra os ímpios, lançando-os na fornalha como palha, e recolherão os selados, os escolhidos, os salvos como trigo, depositando-os no celeiro de Deus. A Bíblia diz, eu acredito. Em quarto lugar, a segunda vinda de Cristo Jesus, a parousia, será marcada por um esplendor aterrador. Segundo a Tessalonicenses 1,8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus virá em glória. Ele, Cristo Jesus, não virá mais em sua humildade, mas em seu esplendor. Ele, Cristo Jesus, não descerá mais como advogado, mas como juiz supremo. Ele, Cristo Jesus, não virá mais para salvar, mas para julgar e galardoar. Ele, Cristo Jesus, não virá montado no jumentinho, mas cavalgando as nuvens. O apóstolo São Paulo escreve, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo em chama de fogo. Quero que se lembre disso. Essa expressão, em chama de fogo, indica a santidade do Senhor Jesus Cristo manifestada em juízo. O fogo é um símbolo da presença gloriosa de Deus. E ainda mais, o fogo é símbolo do terrível castigo que Deus impõe aos ímpios. De outro lado, o fogo é o elemento pelo qual o mundo atual deve perecer. Quero que se lembre disso. O juízo, o tempo da recompensa e da retribuição. Quero te dizer algo muito importante. Paulo apóstolo alista 6 gloriosas verdades acerca do julgamento de Deus. Se sente pronto para ouvir? Primeira, o propósito do julgamento, aplicar a justiça. Segunda, o executor do julgamento, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Terceira, o povo a ser julgado, aqueles que não conhecem a Deus e desobedecem ao Evangelho de Cristo Jesus. Quarto, a penalidade do julgamento dos ímpios, eterna destruição e banimento
para sempre da face do Senhor Jesus Cristo. Quinto, o tempo do julgamento, a segunda vinda de Cristo Jesus. O escape do julgamento. Os santos são dignos e serão glorificados em Cristo. Sexto, o juízo será um dia de glória para os salvos e de pavor para os ímpios. A justiça de Deus se manifesta no sentido duplo. De um lado, ela é remunerativa para os salvos, os selados em Deus. E de outro lado, ela é retributiva para os ímpios. Quero que se lembre disso. Fique de olho nesses dois lados da justiça divina. No dia do juízo, a justiça divina se manifestará remunerativa, sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo, segundo a Tessalonicenses 1,5. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, segundo a Tessalonicenses 1,7. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, segundo a Tessalonicenses 1,10. Coloque a Bíblia em sua mente. Os salvos em Cristo Jesus passarão pelo juízo para receberem recompensas e galardões. Vou destacar 3 recompensas que os salvos, os cristãos, receberão no dia do juízo. A. Eles serão considerados dignos do reino de Deus. A igreja perseguida será recompensada na parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, e no dia do juízo. Os salvos que sofrem por causa do reino de Deus são considerados dignos dele. Deus não é só juiz, mas igualmente justo juiz, que recompensa a fé e a obediência e que sempre mantém sua promessa. Aqueles que perseguem o povo de Deus, a igreja, sofrerão punição, e os que sofrem as perseguições por causa da fé em Cristo Jesus receberão galardões. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. B. Os salvos terão alívio da tribulação. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder, segundo a Tessalonicenses 1,7. Eu fico pensando, a igreja não será poupada da tribulação, mas emergirá vitoriosa do meio dela. Quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar em glória, em sua vinda de poder, o jugo do nosso sofrimento será despedaçado. Nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor será extinta e o luto jamais nos alcançará. O termo alívio significa o relaxamento da tensão e é usado pelo apóstolo São Paulo com referência ao alívio do sofrimento. Fique atento, a palavra alívio ainda significa descanso, desopressão, e é o oposto de tribulação. Descreve o ato de soltar a corda do arco ao atirar uma flecha. Nesta vida, o povo de Deus, a igreja, vive sob pressão e sob o peso das provações e perseguições. Mas, quando virmos no céu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, Cristo Jesus, em sua glória, seremos aliviados. Como se sente agora?
Terceiro lugar, eles, os salvos, resplandecerão a glória de Cristo Jesus. A glória de Cristo Jesus estará sobre os salvos e será refletida na igreja. Uma vida de fé conduz a uma vida de glória. Cristo Jesus será glorificado e admirado nos santos, na igreja, nos cristãos. Na sua gloriosa vinda à parousia, Cristo Jesus será glorificado não meramente entre eles, ou seja, eles refletirão à luz dele seus atributos, como em princípio estão fazendo o mesmo agora. Todo vestígio de pecado será então banido de nossas almas. Refletiremos sua imagem e andaremos sob a luz de seu rosto. Nisso ele se regozijará. Os anjos, ao ver isso, se regozijarão. E nisso cada um dos redimidos, ao completar um reflexo da imagem de Cristo Jesus, em todos os demais redimidos se regozijarão. Além disso, não apenas Cristo Jesus se regozijará ante um reflexo de sua própria imagem neles, os crentes, como se regozijará no próprio regozijo deles, a igreja, os cristãos. O ato de regozijar-se na alegria deles refletirá glória sobre ele mesmo. Assim, seja qual for o sentido que se adote, e Cristo Jesus será glorificado em seus santos, em sua igreja, nos cristãos, como se sente agora. Se sente preparado para a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, como se sente agora. Sente que a sua alma não está salva por Cristo Jesus, quer aqui agora, em nome de Cristo Jesus, entregar sua alma para Cristo Jesus. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua vida é salva. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. A solução para a sua alma, para a sua vida, é Jesus Cristo. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo. Ele é a única esperança de salvação de sua alma.